E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, vamos fazer aqui uma reflexão. Nos textos, né, sagrados, fala que vai vir, né, que no futuro, está escrito lá na Bíblia, né, que ia surgir muitos falsos profetas no mundo, né, muitos falsos profetas. E a gente sabe que isso, né, realmente aconteceu, né. Desde o início da igreja, desde o Antigo Testamento, né, já se fala alertando sobre os falsos profetas. E nesses últimos tempos, né, isso tem empestado de falsos profetas, né, de falsos mestres. Todo mundo se levanta com uma bandeira na mão para chamar a atenção, para dizer que é verdadeiro, né? E como a gente, né, pode identificar esses, né, falsos profetas? A própria Sagrada Escritura, né, no Evangelho, Jesus Cristo vai dar um alerta muito grande, né? Vai mostrar, vai dar uma pista muito grande de quem são, né, esses falsos profetas que têm surgido, né, querendo mudar a Sagrada Escritura. Você observe que nesses últimos dias surgiram muitos falsos profetas, muitas pessoas, né, dando ideia, né, para mudar a Sagrada Escritura. Ou seja, o ataque é contra a fonte, né? O ataque agora é contra a Sagrada Escritura, né? A palavra de Deus. O ataque agora é contra ela, para minar a sua, né, credibilidade, para alimentar aqueles, né, revoltados contra a Bíblia, né? Para dizer que é um livro, né, ultrapassado, precisa mudar isso, precisa mudar aquilo, né? Então tem surgido muitos falsos profetas mirando a credibilidade da Bíblia, da Sagrada Escritura. Não sei se você já percebeu aí na sociedade, mas muitas pessoas estão dando opiniões no sentido de mudar a Sagrada Escritura. Porém, a própria Sagrada Escritura vai nos dar, né, esse alerta que virão muitos falsos profetas, a gente já viu, né? Mas Jesus Cristo vai dizer no Evangelho que um modo da gente identificar essas pessoas é pelos seus, né, frutos. É pelos frutos que conhecereis, né, a árvore. Jesus vai dizer isso. Lá em Mateus 7, lá, né, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, o versículo 16, né, ao 20. Vai dizer que é pelos frutos que os reconhecereis. Então, quando você vê um falso profeta, quando você vê alguém dar uma dica no sentido de tirar a credibilidade, né, dos evangelhos, da Sagrada Escritura, uma crítica que você precisa, né, fazer, esse sentido crítico que você precisa ter é: que frutos essa pessoa apresenta? Essa pessoa que está tentando minar os evangelhos, que frutos ela apresenta? Elas apresentam para isso, né? Isso é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que é inconfundível, né? Que não pode ser alterado, né? É pelos frutos que os conhecereis. Muitas vezes a gente vê, né, pessoas se levantando com bandeiras, né, se levantando e dizendo: ah, não, mas isso precisa ser mudado, isso está errado, isso não foi bem assim. Que frutos essas pessoas apresentam? Esse foi um ótimo argumento de nosso Senhor Jesus Cristo e deve ser também o de nós cristãos, né? Que frutos essa pessoa apresenta? Que frutos essa pessoa apresenta? Esse estudo que essa pessoa apresenta, você não faz essa crítica? Né? Esse estudo, essa teologia que a pessoa está ensinando, ela é confiável? Existe ensino superior para isso? Né? Existe credibilidade nessa teologia dessa pessoa? Né? Será que essa pessoa sabe mais do que 2000 anos de igreja? Né? Então são essas críticas que eu e você precisa ver. Será que essa pessoa que surgiu agora, com essa teologia nova, com essa ciência nova, sabe mais do que 2000 anos de igreja? Então a gente precisa ter esse critério. De onde essa pessoa surgiu? Essa teologia é nova? Qual ensino superior essa teologia tem?
ou se isso aí é fruto, né, da afetividade daquele pregador, daquele suposto, né, iluminado, né? É fruto da afetividade, né, abalada daquela pessoa. Então, diante de uma crise, né, da sociedade, então, todos os mestres que se levantam sempre agrada alguma pessoa, né? Então, agrada ali um revoltado. Então, é preciso eu e você ter esse critério. Essa pessoa que está tentando minar os evangelhos, tentando minar as Sagradas Escrituras. Primeira coisa, essa sua teologia veio de onde? Fazer esse questionamento, veio de onde? Será que ela agora surgiu essa teologia mais forte, né? Melhor do que o da igreja, que tem mais de 2000 anos, com pessoas extremamente, né, confiável e estudada? O outro critério é, e os frutos? Essa pessoa apresenta, que frutos ela apresenta? Né? Que frutos ela apresenta para apedrejar a igreja, para perseguir, né, os evangelhos, para perseguir as Sagradas Escrituras? Que frutos ela apresenta? Então Jesus diz assim, é pelos frutos que os conhecereis. E Jesus vai dizer, lá no Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 32. Então, 2 versículos para você estudar, para a gente estudar, né? É Mateus 7, do versículo 16, né, e versículo 20. Você vai encontrar essa frase. É pelos frutos que os conhecereis. E Jesus vai dizer, lá no Evangelho de João, capítulo 10, o versículo 32. Jesus vai dizer para os judeus, eu tenho mostrado muitas obras da parte do Pai. Por qual delas quereis me apedrejar? Então, né, Jesus diz lá em Mateus que é pelos frutos que se conhece, né, a árvore. E Jesus diz lá em João que ele tem feito muitas obras boas da parte do Pai. E ele questiona os judeus, por qual dessas obras quereis, né, me apedrejar? Porque o judeu queria apedrejar Jesus, né, porque Jesus falou que ele e Deus eram só, que ele era filho de Deus, que eu e o Pai somos um. Então o judeu queria apedrejar. E Jesus está tentando mostrar as obras. Olha para as obras que eu faço. São muitas obras boas. Por qual delas quereis apedrejar? Então, meus irmãos, o critério de identificar, né, um falso profeta, um lobo, é pelos frutos. Né? Esses lobos que se apresentam, né, querendo mudar a Sagrada Escritura, querendo tirar a credibilidade, né, dos evangelhos, que frutos ela apresenta? A sua teologia, né, o seu estudo, vem de onde? Vem da afetividade ou vem de um estudo criterioso, né, científico? Ou vem da afetividade da pessoa? Então são esses critérios. E os frutos que ela apresenta dessa obra que ela quer mostrar? Que frutos são? Como Jesus disse, né, por qual das obras que Jesus fez essa pessoa está perseguindo Jesus Cristo? Está querendo apedrejar Jesus Cristo, né, e sua igreja. Por qual dessas obras? Será se é porque a igreja tem os vicentinos, que é uma obra que está no mundo todo, levando alimento para as pessoas, cuidando, né, dos idosos nos asilos, né, vicentinos? Porque faço esse convite, né? Por que essas pessoas não vão visitar uma obra da igreja? Uma obra de Jesus Cristo, que é a obra de Jesus Cristo. Será que essas pessoas querem apedrejar, querem denegrir, né, querem tirar a autenticidade dos evangelhos para atingir a igreja por causa de São Francisco de Assis? Por causa da obra de São Francisco de Assis? Por causa da obra de Padre Pio? Por causa da obra de Maria Teresa? Que são obras de Jesus Cristo? Que já são, né, obras de Jesus Cristo? Será que é por causa, né, das fazendas, né, da esperança espalhada pelo mundo, que recupera as pessoas, que a sociedade já não quer mais? Será que é por causa dessas obras de Cristo que se levantou esses falsos profetas? Será que é por essas obras boas que Jesus Cristo tem feito no mundo e tem apresentado mais do que nenhuma outra instituição faz? Será que é por causa dessas obras de Cristo que estão, né, apedrejando, né, a Bíblia, que estão apedrejando, né, a igreja, que é a obra de nosso Senhor Jesus Cristo?
Então, quando você vê alguém se levantar com a bandeira de tal teologia, faça esse questionamento. Então, é esse critério que eu e você precisa ter. Né? Analisar de onde veio aquela teologia e que frutos deu aquela teologia. Aquilo ali é fruto de um grupo numeroso ou é fruto da ideia de uma pessoa de grupinhos pequenos, isolado, com afetividade, né, abalada? Né? Então, é um grupinho pequeno com uma tremenda afetividade, né, estremecida, se levanta com bandeiras para questionar os textos sagrados. Né? Repito mais uma vez para finalizar, o critério, né, que Jesus nos ensinou é esse. Pelos frutos os conhecereis. Que frutos essas pessoas estão mostrando que são verdadeiras? Jesus disse, eu mostrei muitos frutos, eu fiz muitos frutos, né, da parte do Pai. Por qual desses frutos vocês me apedrejam, vocês me perseguem? Beleza, meus irmãos? Então é esse critério que eu e você precisa ter diante desses falsos profetas, desses falsos mestres, né, que se levantaram nesses últimos dias. Se você não é inscrito ainda nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, comente aí o que você achou, né? Compartilhe, né, essa mensagem aí com alguma pessoa que você conhece. Muito obrigado e fique com Deus.